Saúdo todos, queridos amigos, convidados e assinantes do canal. Obrigado por aguardarem novos episódios e acompanharem as transmissões ao vivo. É muito bom que vocês encontrem tempo, seja em horários certos ou não, mas, como se diz, se juntem às conversas e discussões enquanto os assuntos ainda estão quentes. Falamos sobre os acontecimentos do dia e os eventos futuros da semana, sobre o polêmico desfile da Vitória com Denis Yelizevich, um blogueiro conhecido. Denis, saúdo você. Olá, Alexandre. Você sabe, é um período muito tenso e realmente agora, neste momento, todos estão acompanhando para onde as Forças Armadas da Ucrânia lançaram drones e escrevem para eles em inglês Forças Armadas da Ucrânia, desejos, felicitações pelo 9 de maio, por algum motivo em inglês. Foram muitos ataques ontem, de dia e à noite. Em geral, de todas as formas possíveis, tentam impedir que aqueles líderes que foram designados consigam chegar. Todos observam Vučić, que foi forçado a ir ao Azerbaijão e permanecer lá por um tempo. E parece que neste momento, enquanto estamos conversando com Denis, ele está a caminho de Moscou, assim como Xi Jinping também está voando. E alguns líderes de países já chegaram, já começou o encontro com Maduro, o venezuelano. O presidente da Mongólia já aterrissou e desceu do avião. Enfim, tudo isso será discutido nesse limite muito importante, um grande limite, porque parece que o tempo está se comprimindo. E o que vamos obter no final? Tradicionalmente, peço a todos que se inscrevam no canal do Denis Yelizevich, deixem um like neste vídeo, porque sem like não dá. O QR Code permite escrever ao vivo o que quiser. Se o serviço estiver ativo, obrigado a todos pelo super obrigado e super adesivos, se essa opção existir para vocês. E agradeço também pelas perguntas que vocês enviam antecipadamente na comunidade do YouTube e no chat da transmissão. Conversem, escrevam. No final, vamos dedicar um tempo especificamente para aqueles temas que preocupam vocês e talvez para alguns detalhes que não conseguirmos abordar durante o programa. A enquete da nossa conversa de hoje é a seguinte: o que vocês esperam depois dos feriados de maio? Ou seja, o dia da vitória vai passar e depois o que esperar? Uma escalada sem precedentes, o início de negociações reais de paz vai acontecer, tudo continua como está até o esgotamento. E esperamos a quarta opção de eleições, porque o terceiro depois disso vai tentar se reeleger. Em geral, essas são as opções para essa questão, com base nas expectativas. Sim, essa é a tensão, mas qual será o resultado? Vamos começar. Denis, o que você acha? Sobre a sua pergunta? Sim. Combinado. Eu acho que de 4 opções, eu vejo assim 3 misturadas, desse jeito. Definitivamente, tudo vai cair, vai diminuir, e isso de forma alguma vai cancelar os planos de Zelensky de se reeleger para um segundo mandato. É assim que eu penso. Amigos, agora votem vocês. E no final vamos resumir. Que paixões em torno do desfile, Zelensky realmente foi com tudo. Os russos divulgam estatísticas. 520 e poucos drones, mísseis Neptune, enfim. Parece que ele disparou tudo o que tinha ou tudo o que vinha acumulando e preparando. Mas aí surge outro ponto. A gente sempre teve, como costuma se dizer, essa narrativa da propaganda ucraniana de que os russos sempre tentam conquistar ou perder algo, fazer alguma coisa até certas datas, mas aqui é claramente Zelensky agindo em função de uma data. E ele também espera algum tipo de efeito reverso, algum tipo de resposta. Eu acho que esse ataque massivo se explica por uma coisa só. Toda essa defesa antiaérea foi concentrada em Moscou para proteger pessoas importantes durante o desfile de 9 de maio. E aproveitando esse momento, Zelensky decidiu atacar. A questão é que eu sempre vejo isso pela ótica de guerra ou paz. Quais intenções você demonstra para Trump e para o mundo? Eu, como grande defensor da paz, ainda acho que tais ações não são totalmente corretas. Embora, claro, agora vão me escrever e dizer: ah, mas o Putin também está bombardeando. Sim, o Putin está bombardeando. Mas nós precisamos ser mais ponderados e já definir claramente o que estamos declarando. Quando você diz, sou pela paz, Putin não quer, mas faz um ataque massivo, isso não faz sentido. Mas isso, na minha opinião, de novo, outras pessoas vão dizer agora: você não viu os dados de inteligência? Isso aí é estrategicamente importante, e isso está certo, eu não sei. Eu demonstraria, antes de tudo, para o Trump, a máxima concentração na paz, e tentaria trabalhar de outras maneiras, mas desse jeito é totalmente sem sentido. Você ataca, eles revidam, e nossos homens morrem de novo.
Ontem, por exemplo, fiquei indignado ao ver Kiev em chamas à noite. Eu tenho esse horário, posso acompanhar isso, há uma grande diferença de fuso, um seguidor do Gordon me mandou a prévia de um vídeo. Moscou está em chamas, a Praça Bolotnaia cheia de cadáveres e Kiev sob bombardeio. Você vê tudo isso? É uma loucura e alguém assiste, mas para quê? E tudo isso chega a um ponto que, sabe, já não cabe mais na minha cabeça. E ainda assim, se vemos que o ponto de corte é político, né, o ponto de corte é justamente esse. Daqui a algumas horas, literalmente, quando chegar o dia 8, estamos falando do dia 7 de maio. Para quem está assistindo a gravação, dia 8 chega meia-noite em ponto. E a Rússia não retirou essa ordem de cessar fogo de forma unilateral. E aqui também é um momento da verdade, de certa forma parecido com a Páscoa. Afinal, o que você acha? Zelensky vai, digamos assim, sabotar, vai descumprir esse cessar-fogo? Tem certeza de que ele vai descumprir? Já digo de imediato, eu não acredito em nenhum bombardeio de Moscou. Isso é sem sentido e totalmente absurdo. Como já disse, toda a defesa antiaérea está em Moscou, mas não tenho dúvidas de que vão bombardear outras regiões aproveitando a situação. Tudo bem. Ele não respeitará o cessar-fogo, pois já o rejeitou formalmente. Como Trump vai reagir? Bem, então, se possível, como alguém que está dentro dos Estados Unidos, sobre Zelensky, que está rompendo o cessar-fogo especificamente nesses últimos 3 dias. Acredito que Trump já desistiu há tempos de tentar fazer Zelensky mudar de ideia ou encontrar outra abordagem para ele. Acho que Trump agora se preocupa mais com Putin. Olha, vocês viram, houve uma conversa com um dirigente do futebol e Trump não sabia que a Rússia foi excluída da Copa do Mundo de Futebol de 2026, que vai acontecer nos Estados Unidos da América. E Trump disse, aí está mais uma boa forma de pressão. Bem, digamos assim, a Rússia é considerada, assim como a Ucrânia, um país do futebol, levando em conta o passado histórico. Um bom argumento também para o mundo. Muita gente que não entende acha que isso não é motivo, mas te digo, é sim um argumento, porque isso é algo que realmente influencia muito o público. Ou seja, isso reforça o índice de aprovação do Putin, tentando usar a vitória como argumento forte. Por isso, acredito que Putin está agindo assim agora. Depois, ouviremos o general Kellogg. Lá não há menção ao Zelensky, apenas que toda a Ucrânia aceita uma trégua de 30 dias. Ontem ele disse, zona desmilitarizada de 30 quilômetros e a Ucrânia quer se separar pela linha de demarcação atual. Agora a decisão está com Putin, vejo a retórica americana mudando totalmente, a palavra está com ele. Além disso, para apoiar meu argumento, foi assinado um acordo sobre minerais. Assinado, mas não ratificado? Olha, você sabe, eu vou falar sobre essa ratificação amanhã, certo? A reunião na Rada Suprema foi marcada para o dia 8. Penso mais nisso do que no desfile de Moscou em 9 de maio e nos bombardeios. Porque, por exemplo, eu recebo informações diferentes. Poroshenko fez um discurso estranho e me surpreendem e entristecem os blogueiros, figuras públicas e políticos que se manifestaram, por exemplo, durante todo esse tempo. Ah, você, Zelensky, assim como eu, canalha, por que você não assina? Só que Zelensky assinou tudo, entregou o país. Sinceramente, eu não entendo isso. Não, aqui surge a questão sobre a essência dos acordos. Bem, ou seja, havia 2 comitês. Ontem teve um comitê, lá eles votaram novamente, depois o deputado e o comitê, antes da votação. Como se recomendasse fazer uma emenda de que esse acordo vale para todo o território da Ucrânia. Os empresários estão interessados, é uma emenda global, e a segunda trata de certificação. Diz respeito apenas a este documento, não há algum segundo ou terceiro que, digamos, esteja anexado a ele. E aqui surge uma situação muito interessante. Se eles considerarem essa emenda e os deputados votarem apenas por esse princípio, então Zelensky pode a qualquer momento. E recusar, na verdade, como se nem levasse isso em consideração. Acho que os Estados Unidos não vão gostar nada disso. Se for como você disse, isso provavelmente violará algum acordo entre Zelensky e Trump. Sabe, estou convencido de que Zelensky provavelmente disse ao Trump no Vaticano, eu vou fazer tudo, nós vamos ratificar, eu vou pressioná-los, apertar, vamos lá, só vamos fazer desse jeito, de algum modo assim.
E Zelensky vai fazer de tudo para isso. Nós entendemos muito bem que para cada deputado da Rada Suprema existe um dossiê de material comprometedor sobre atividades de corrupção, todo esse dinheiro em espécie que eles recebem todo mês, e uma segunda pasta dos serviços secretos com material comprometedor em geral, inclusive de caráter pessoal, digamos assim. E, bom, para mim agora o parlamento é, sabe, uma mera formalidade, está completamente usurpado. Mesmo assim, ainda recebo diferentes informações. Alguns têm medo de alguma responsabilidade, outros pretendem resistir por motivos ideológicos. E é realmente interessante como Zelensky vai sair dessa situação. Mas aqui, publicamente, eu defendo mais explicar para as pessoas. Eu não sei se você discute essa questão com seus convidados. Aquela pessoa diz, ele entregou o país, fez um acordo ruim de minerais, tudo contra o interesse nacional e inconstitucional. E qual é a alternativa nessa situação? Claro, foi só o Zelensky que levou a essa situação horrível e aos acordos ruins. Isso é indiscutível. Tecnicamente, então, qual é a alternativa? Digamos que ninguém assine. E aí? Adeus. O que fazer na Ucrânia? Trump diz, então vai se danar junto com a sua Ucrânia. E pronto, a Ucrânia fica à mercê do Putin. E aí vem esse comentário. A essa pergunta, ninguém, seja opositor ou apoiador de ontem ou de hoje, responde. Posso responder, é preciso negociar diretamente com Putin. Porque, como mostra a prática e a história desse confronto, mesmo sendo sangrento e horrível, que continua em Istambul, quando houve negociações diretas entre as delegações ucraniana e russa, havia condições mais ou menos aceitáveis. Se olharmos da perspectiva de hoje... Tudo bem, mas você entende, ou você afirma, que se isso tivesse acontecido, nós teríamos conseguido condições melhores do que com a mediação dos Estados Unidos da América, as condições finais? Acho que sim, melhores. Bem, veja, eu não tenho certeza disso, não porque algo esteja errado, mas porque já estamos em uma posição mais fraca do que estávamos nos acordos de Istambul. E Putin já percebeu que pode pressionar ainda mais a Ucrânia. Bem, agora a posição fraca já está claramente definida. Se antes era negada. Lembra das conversas sobre voltar às fronteiras de 1991 depois, 2022, etc. Hoje, Kit Kellogg nos representa e aceitamos a linha de demarcação atual. O povo foi intoxicado por 3 anos. Não vou dizer com o que, agora tudo desmorona e está uma bagunça, enquanto Zelensky tenta se salvar. Além disso, por exemplo, na minha opinião, pela minha atividade, ideologia e visão da Ucrânia, eu também sou a favor de negociações diretas. Mas, levando em conta as tendências ditatoriais de Zelensky, mesmo se modelarmos como você está dizendo, então Zelensky teria que concordar com o seguinte: vamos ser como Belarus, eu vou instaurar uma tirania aqui, vou pressionar todo mundo e vamos viver e trabalhar sob o seu protetorado, por assim dizer. E é isso. Alguém pode aceitar isso? Não tenho dúvidas, mas eu sou categoricamente contra. Não, bem, a questão é que se compararmos Belarus hoje e a Ucrânia hoje, isso não tem comparação. Sem dúvida, porque é guerra, porque o aparato repressivo, a máquina repressiva, Zelensky, todos sob vigilância, arbitrariedade dos serviços secretos. Isso já está até refletido no relatório da Organização das Nações Unidas sobre esse artigo 111, não é? Colaboracionismo que acusam a torto e a direito e depois as pessoas ou são torturadas ou trocadas ou extorquidas, exploradas e alguém lucra com isso? Sim, é basicamente assim que acontece. Por isso aqui existe um componente ideológico, né? Uma ditadura. Mas a questão é, como as pessoas se sentem dentro de um país e de outro? E sabe, esse é o ponto lá. Putin não propôs a Zelensky ser uma Bielorrússia com governo eterno, é o próprio Zelensky que assume isso enquanto o Ocidente, Estados Unidos da América e Trump concordaram com ele. Zelensky serve ao Trump, precisa de um acordo para ele assinar, depois não importa quem seja o presidente, pode continuar lá. Vamos por partes. O Trump está satisfeito com o Zelensky, mas só até a assinatura do acordo. O Trump, apesar dos rumores que circulam por aí na internet, não garantiu nada ao Zelensky, não prometeu nada. Também veremos como o Trump agirá após a possível ratificação desse acordo na Rada Suprema. Sobre a Bielorrússia, se hoje eu começasse a me manifestar lá, se eu fosse cidadão da Bielorrússia e morasse lá para me manifestar. Assim como critiquei Zelensky, acho que seria questão de horas para algo acontecer comigo. Mas isso é menos importante, embora para mim a liberdade seja prioridade. Próxima pergunta. Eu sei que não gosto, e agora virão 1000 comentários contra mim após o vídeo.
Por que oferecem só duas opções às pessoas? Então é guerra, como na Ucrânia, ou submissão, como na Bielorrússia, sem guerra. Não estou dizendo nada, apenas sem guerra. E tem pão, tem kefir, mas a maioria dos bielorrussos nunca viu uma vida normal, nunca esteve no exterior. Não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas, e aqui é só uma questão do que está na cabeça e do que se deseja. Respeito todas as opiniões e não acho que devamos agir só por causa delas. Sua opinião também é válida. E para quem comenta, mas há algo objetivo, uma realidade objetiva, vocês apertam botões, falam da repressão na Ucrânia, claro. E se falarmos em relação ao Putin, acredite em mim, Zelensky já se arrepende muito de não ter se tornado o segundo Lukashenko. Ele falou com europeus, com Trump, e pensa, por que precisei disso tudo? Deveria ter sido amigo do Putin, governado como Lukashenko por 30 anos e tudo seria ótimo. Agora tem que mendigar e se virar. Eu estou dizendo que isso faz parte do caráter do Zelensky. Vocês lembram quando ele se tornou presidente? Ele foi até o Lukashenko e sugeriu fazerem juntos as Olimpíadas de Verão. Lembram disso? Essa é toda a ideologia dele. Esses são os modelos de referência dele. Eu sei do que falo. É o Lukashenko e o Erdogan. Quando foi para a presidência, ele se inspirou nisso. Então, o Fico está certo ao dizer que esse acordo é, bem, como um suborno, ou melhor dizendo, com esse acordo, segundo o Fico, Zelensky comprou do Trump a continuação da guerra. Vocês viram as apostas das casas de apostas, como elas caíram imediatamente em relação à probabilidade de paz neste ano? Bem, no caso de ratificação... Acho que Fitzel está errado. Quero reforçar. Trump não prometeu nada a Zelensky. E é um erro achar que, após esse acordo, ele vai armar a Ucrânia. Olha, eu sei que existe esse ponto de vista como se fosse levando em conta o futuro. Lá, o que for extraído de minerais será pago, mas armamento atual não será. Eu estou te dizendo isso de forma simples. Bem, você vai ver por si mesmo depois. No Departamento de Estado, em Washington, foi tomada a decisão de não fornecer mais armas para a Ucrânia, aconteça o que acontecer, apenas direcionamento para a paz. Se a escalada aumentar, Trump acredita que Zelensky acabará se humilhando. Suspeito, Deus me livre, que num cenário assim já será 100 ou quase 100 a margem esquerda da Ucrânia. Salvem, aceito qualquer coisa. Zelensky apenas escolheu o melhor entre dois excelentes cenários. Ele acabou ficando em Zugzwang e já começou a calcular, a fazer contas, e ele simplesmente escolheu, junto com Ermak, tipo, se a gente fizer isso. Ermak pressionava muito para ele assinar, mas agora há uma grande briga no gabinete do presidente. Estão descartando Ermak e Zelensky decidiu. Posso aguentar mais alguns meses? Tudo bem. Se eu não assinar, não é certo. Foi assim. E quem está vazando informações sobre Ermak? O círculo próximo de Zelensky, o gabinete do presidente, dizem, se dividiu como as torres do Kremlin em Moscou. O gabinete do presidente já está dividido em torres, em esferas de influência. Por exemplo, Arakhamia e Ermak são pessoas bem diferentes, e já surge uma terceira ala. Eles agem de forma muito discreta, existe ainda um estado profundo, que são os serviços secretos, para quem a escalada também é vantajosa. Você viu, agora está rolando um escândalo nas redes sociais. Nós não somos tabloides, nem imprensa sensacionalista, mas é bem assim mesmo. Deu um grande escândalo. A blogueira Mandziuk e a blogueira Alkin. Lá. Sobre a questão do idioma. Sim, ontem comentei sobre isso na minha transmissão ao vivo, focando na questão do idioma, ou seja, não sobre ela, mas sobre o confronto pessoal, porque isso, afinal de contas, bem, é outro tipo de blog, mas é uma linha um pouco diferente, você entende? Sim, comigo é a mesma coisa, mas isso diz respeito à política, isso é para as pessoas, vamos dizer, elas talvez simplesmente não entendam. Mandziuk agora faz posts sugerindo que os ancestrais eram da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, entregando vizinhos durante o Holodomor. Denunciem para o SBU, marquem o SBU, é preciso lidar com os falantes de russo. Eu simplesmente não tenho palavras educadas para comentar isso. Mas, na verdade, isso é trabalho de certos serviços nos quais trabalha Mandziuk. Alkin está ligado a outras pessoas, ou seja, Mandziuk é uma ferramenta do Estado profundo para atuar com outro público, não o nosso. Alkin, isso envolve outras pessoas, de uma das torres. São apenas rumores, então, para fins legais, tudo não passa de boatos. Há confronto, pois ainda existe algum bom senso em algumas pessoas. Apesar de não apoiar Zelensky na situação atual,
afirmei que não se deve reprimir falantes de russo, nem promover ódio e discórdia, como faz Mantsiuk. Ela está colocando as pessoas umas contra as outras. E se houver uma guerra civil, Deus me livre, ela será a primeira a fugir da Ucrânia ou a sofrer represálias. É isso que a história mostra e leva, sendo uma situação repugnante. Isso não tem nada de sensacionalista, na verdade é pura política. Pura política. Não, bem, se você olhar por esse ângulo, que alguém está por trás de um e de outro, bom, aí chegou ao absurdo total. Eles se apegam até em poste. Ou não cantou a música, revirou os olhos, alguém postou alguma coisa com uma música do grupo Basta, que era amigo do Basta, bem, do Zelensky. Bem, quero dizer, antes de todos esses acontecimentos, nós lembramos de tudo isso, só precisamos explicar isso para os internautas, é o estilo de vida deles, digamos assim, sem isso a sociedade não pode existir. Tem que haver pelo menos algumas mulheres, às vezes homens, mas geralmente mulheres, que todos os outros acompanham e torcem pelo caminho delas, usam os mesmos cosméticos que elas. E assim, esse grupo, um grupo bastante grande, uma comunidade, mas por quem eu torço, essa é a questão. Lá chegaram a ameaçar matar Alkima de verdade. Como Farion e Alkima ameaçaram matar, e também Manziuk. Publicou lá algo tipo, tome cuidado quando entrar no carro da próxima vez, e coisas assim. Isso é justamente o que eu critiquei e previ quando iniciei o canal no YouTube. E acabou acontecendo. Eu sinto essas coisas de forma muito intensa. Esses são os passos iniciais para um confronto ou guerra civil que começou há alguns anos durante a guerra. Mas agora isso já está chegando como se fosse ao auge. E essa coisa, veja, se houver agora uma trégua, isso vai se agravar ainda mais depois, porque certas forças agem segundo o princípio de dividir para conquistar. Precisamos dividir mais as pessoas e acirrar conflitos para separar e controlar parte delas. Normalmente, são pessoas muito agressivas e para elas está tudo bem assim, mas para mim isso é totalmente inaceitável. Se seguirmos só com a medição do crânio e DNA do sangue, garanto que, se continuarmos assim... Sim, o problema é que lá o DNA se mistura e os crânios são parecidos. Se pegarmos os russos e ucranianos clássicos, bem, dá para medir o comprimento da língua também, né? Também dá para ir por esse caminho não trivial. Bom, o que esperamos de um país onde isso também é um choque? A editora Dniprovskoye de Dnipro está destruindo o livro infantil ucraniano Budinoshok Merei, ou seja, a casinha dos sonhos, porque a autora Yuliana Karaman mora na Escócia e escreve nas redes sociais em russo. Bem, ela tem umas opiniões sobre um grande país unido, livre de todos, ou seja, umas ideias próprias. E aí existe uma comunidade. Acontece que temos uma comunidade de editores de livros, enfim, uma comunidade literária que somos nós, a editora. Desculpe, nós não sabíamos disso, que ela era tão russófona e que na verdade foi lá que ela escreveu o primeiro livro. Essa casinha publicada é como uma tradução para o ucraniano e nós a destruímos. Ou seja, não economizaram, apenas deram desconto em algum lugar, venderam de qualquer jeito e pronto. Ou seja, você entende que esse poder se torna mais valioso até do que algumas coisas materiais, bem, do que interesses comerciais elementares. A editora é uma unidade com fins comerciais. Por quê? Existem nuances? Quero dizer aos espectadores que isso que você descreveu acontece entre Mandziuk e Alkin. Isso é muito mais perigoso do que os mísseis do Putin, por mais fantástico que isso possa parecer para alguém, é muito mais perigoso para o Estado, porque com tudo isso eles vão acabar com o que Putin não destruiu com mísseis. Muitos não entendem. A pessoa vive, nasceu em uma determinada região que ela não escolheu, com um idioma que ela também não escolheu conscientemente. Foi assim que aconteceu e o país também se formou historicamente dessa maneira. Veja a Ucrânia, que é um país complexo. Quando tentam impor algo dizendo para não ouvir essa música ou esquecer certos atores. Se a pessoa aceita isso, ela se quebra por dentro, ou seja, ela perde a si mesma, ela já não é mais ela mesma. Se isso atingir milhões de pessoas, será o fim da sociedade. Essas pessoas são agressivas e não entendem. E o mais hipócrita é ver Yanina Sokolova e Kurbanova ganhando dinheiro em Moscou, indo lá mesmo após o início da guerra híbrida. E todos esses com algum tipo de relação. Beniuk,
Hoje eles são super legais e me chamam de traidor, mas nunca estive na Rússia, nem conheço ninguém de lá. É isso. E é um horror. Aliás, essa é uma história bem parecida. Ou seja, se você tenta pensar de forma sensata, mais ou menos pacifista, tentar cultivar tolerância, compreensão mútua nessas coisas certas, valores humanos em geral. Claro, existem nuances de circunstâncias e tempo, todos nós lidamos com elas, mas mesmo assim isso deve estar em primeiro lugar. Aqui você já é considerado traidor, recebe sanções, ainda te criticam por mais alguma coisa. Ah, então é agente do Kremlin, embora as pessoas na verdade não tenham nenhuma ligação com a Rússia, como você? Parece que isso é algum tipo de ponto de virada. Por algum motivo, me parecia que se acontecessem eventos no desfile de 9 de maio, isso também seria algum tipo de ponto de virada. Esse pico vai subir e depois cair, como você disse, vai começar a diminuir. Também acho que vai diminuir. Eu espero muito que no dia 24 de agosto tenhamos eleições fortes no dia da independência. É isso aí. Ou seja, eles vão planejar isso, marcar especialmente eleições extraordinárias e Zelensky vai tentar se reeleger. Mas por que exatamente estou dizendo isso? Para que todos entendam que, por cerca de 2 a 3 meses, haverá silêncio. Ou seja, não haverá combates, apenas questões políticas e redistribuição de cargos. A guerra terminará assim. Por isso quero muito que tudo isso diminua após esse pico. E esse confronto entre os falantes de ucraniano e os falantes de russo, já atingimos esse pico quando o Kremlin sai e diz: ouçam, vamos fazer inspeções nas escolas, porque eles estão falando russo nas quadras esportivas, nos pátios, nos abrigos antiaéreos, provavelmente vão expulsar por isso. Como já disse para vocês, esse apogeu vai acontecer nessa direção depois, durante a trégua, ou seja, esse é o próximo estágio. Tivemos uma guerra em grande escala e a próxima será uma guerra civil. Eles precisam de divisão, esse Estado profundo precisa de divisão, porque é a única maneira de se manter e controlar a Ucrânia nos bastidores, além de se beneficiar de fluxos financeiros inacreditáveis de bilhões. Eles não precisam de reformas, nem de redução de impostos, nem de tudo isso que eu defendo, eles não precisam de nada disso. Eles dependem do sistema atual. E a questão na qual é possível dividir as pessoas para conseguir o apoio de uma enorme porcentagem da sociedade. E é por isso que o pior ainda está por vir. Nesse sentido, eles vão explorar quem? As pessoas que voltarem da linha de frente e vão incitá-las. E dizem, você derramou sangue lá, e esse cara aqui fala russo ou algo assim. Sou pró-americano e pró-ucraniano, mas me tratam como inimigo por não ser contra outras opiniões. Se alguém fala algo, eles ameaçam matar, prender, expulsar ou tirar a cidadania. Fale com as pessoas, eu também vou. Se votarem em você, é porque foi convincente. Continuação e pronto, isso é normal. E como na América, continuamos lutando no campo político ou não lutamos? Aliás, os Estados Unidos passaram por eleições muito difíceis, com muita divisão, mas mesmo assim o sistema, as tradições democráticas, todos entendem. Agora é a vez dos republicanos do Trump, aí passa um tempo, todo mundo volta a trabalhar, ou seja, vemos isso nos sistemas políticos internos. Se voltarmos a um tema muito importante, eu acho que um exemplo foi a Forbes Ucrânia, se não me engano. Essa publicação divulgou um material bastante detalhado. Depois apareceu German Smetanin da Ukroboronprom, então, pelo que entendi, é tudo mais ou menos assim. É uma empresa engajada, porque é a Forbes Ucrânia. Ela não poderia ter publicado, pois a Ukroboronprom foi avisada e autorizou. German Smetanin é basicamente uma pessoa sem muita escolha, um cara bem jovem que lidera toda a Ukroboronprom. Então? Qual é a questão? A Ucrânia, durante a guerra, diz que vai exportar armas. O tema é bem incomum. Por quê? Porque para exportar armas, se você tem projetos, desenvolvimentos, componentes, ou sua produção depende de outros, seja de tecnologias ou de coisas físicas, de qualquer forma, você precisa concordar isso com o país de origem. Você pode pegar um míssil britânico 100 vezes, modificar ele. Feito na Ucrânia não funciona assim. Nesse setor de armamentos tudo é muito verificado, mas mesmo assim esse assunto é promovido e impulsionado.
É impressionante que hoje chegou a informação de que a fábrica que forneceu minas defeituosas para as Forças Armadas da Ucrânia recebeu um novo pedido de 59 bilhões de grivnias. Isso é 1 bilhão 400 milhões, 1 bilhão 400 milhões de dólares. Ou seja, não tem nada de mais que lá o diretor do SBU pegou mais alguma coisa defeituosa. Por que a Ucrânia exporta armas? O que se entende por isso e quem está promovendo isso, na sua opinião? Então veja, o que se entende por isso é o que está causando a continuação da guerra. Ganhar dinheiro, hoje a guerra na Ucrânia, a única motivação real é ganhar dinheiro. Por alguns clãs e até mesmo por pequenos figurões que estão com eles. Até militares se aproveitaram desse coxo e estão se saindo muito bem. Ao comprar o terceiro apartamento em Kiev e o quarto carro registrando no nome da sogra, é só isso que está por trás. Quanto a ganhar dinheiro, a guerra na Ucrânia é a única motivação real para alguns clãs ganharem dinheiro. Eles se sentem bem comprando, por exemplo, o terceiro apartamento em Kiev, registrando o quarto carro no nome da sogra nos Estados Unidos. Tudo é feito por empresas privadas, mas há documentos públicos e secretos caso os Estados Unidos da América entrem em guerra ou sejam atacados. Há documentos que determinam quando tudo deixa de ser exportado e passa a funcionar apenas internamente, com o Estado podendo ser o único cliente. Antes tudo isso era supervisionado por Poroshenko, mas agora há outras pessoas. Pachinsky está uma loucura para ganhar dinheiro, é absurdo o Bronempron ucraniano exportar e ao mesmo tempo pedir para Sternenko ou Libiga fazer vaquinha por drones, isso é insano. Mostrar artilharia ou como foi comprada não é função do Ministério da Defesa. O que está acontecendo afinal? Você olha para tudo isso, é simplesmente um hospício. Sternenko? Quem tentou matar? Foram russos? Agora você sabe, em qualquer situação confusa, é muito conveniente dizer assim: Igânula foi morto pelos russos, mas na verdade não foram os russos, e também tentaram fazer isso com ele. Não, isso tudo foi teatro. Além disso, eu até esperava das pessoas. Eu sei que lá tem gente inteligente, e eles sabem das coisas, mas foi tudo muito primitivo. Qualquer estagiário, em 5 minutos, acha várias inconsistências, não precisa ser grande investigador. E, sabe, por todos os sinais, eu vejo uma preparação para as eleições. Até meus seguidores e eu ficamos agitados. Fala logo! Mas, pelos sinais e sanções contra você, Arestovich, Olejek, e acredite, mais sanções estão vindo. Sei da lista enorme e quem fez os últimos cortes nela na quarta-feira passada. E eles vão impor essas sanções regularmente, em pequenos pacotes. Depois, isso vira um instrumento de chantagem política, de pressão política, e com o Tasternenko eles realmente estão promovendo ele como candidato a prefeito da cidade de Kiev. Claro. Não me sinto bem falando assim, mas é verdade. Não, depois do Klitschko, claro, Klitschko pelo menos era um homem com nome. Bem, Klitschko, isso é... Acredite em mim, professor Klitschko. Vamos fazer assim. Eu não sou fã dele, nunca votei nele, mas ele fez algo na vida no campo esportivo. Ele entrou no poder já sendo multimilionário, para que ele precisava disso? Na minha opinião, isso foi um grande erro, um erro histórico, mas ele é alguém. E quando uma pessoa nunca trabalhou um dia sequer, nunca fez negócios que são totalmente manchados, criminosos e simplesmente assustadores, e ainda assim fazem dele um agente e o promovem. Depois, não se surpreenda com os resultados. Entendemos, mas ao ver jovens de 20, 25 anos, percebo que eles simplesmente acreditam em tudo isso. Ou o Denis me pergunta, o que acha do Sternenko? Por que discutir sobre ele? Quem é? O que fez? Só isso. Aliás, esse é o verdadeiro motivo, porque a guerra aconteceu ou pode acontecer. É daí que tudo começa, desse hospício. A falta de bom senso enlouqueceu as pessoas. Ficaram loucas. Mensagem publicada hoje. Está claro que ela não passa por uma avaliação crítica tão rigorosa. O que querem dizer é que, se a Ucrânia violar o cessar-fogo nesses dias de vitória, a Rússia vai atacar Kiev com o Oreshnik, vão atacar Kiev com 2 Oreshniks.
É claro que a divulgação de tais informações, ainda mais por fontes russas, que estão completamente ligadas à Rússia, aos seus serviços secretos, à sua posição, faz a gente pensar. Aqui todos descartam isso e dizem que alvos, que Oreshnik. Mas se tentarmos analisar logicamente essa cadeia, fica claro que na Rússia falam sobre isso não para atacar Kiev com o Oreshnik. Essa lógica é perceptível, mas na Ucrânia também fica a impressão de que qualquer ataque, com qualquer coisa, até mesmo uma bomba nuclear em Chernihiv, estou só supondo, não se assustem, ou seja, uma bomba nuclear explodindo em algum campo, por exemplo, na região de Sumy, em algum campo, e lá uma bomba nuclear pequena, não muito grande, explodiu e contaminou uma área pequena. Pronto, então uma arma nuclear já foi usada, tudo muda, é um novo jogo, é isso que Zelensky precisa e quer. Porque, com todo o respeito e dor pelas perdas de parentes e entes queridos que morreram lá por causa dos drones Shahed na noite passada, ontem, em Sumy, houve ataque de mísseis balísticos, crianças também sofreram. Enfim, com toda essa dor, isso já não é mais suficiente para virar o jogo e tentar jogar de outra forma. Como você se sente sobre esse ataque aos Oreshnik? Não sei, sobre os centros de tomada de decisão. Olha, como cidadão da Ucrânia e como alguém que pretende voltar para a Ucrânia, é claro que vejo isso com preocupação, e Deus me livre que isso aconteça. Você disse que essa escalada seria necessária para Zelensky? Concordo, mas não acho que seja o momento. Por quê? Porque se a Europa estivesse sustentando, só que se você acompanhar toda a cronologia, primeiro quando era o Biden e a Europa atuava de forma mais forte lá, era assim mesmo. Ele buscava qualquer escalada para se manter, conseguir mais dinheiro e tudo mais. Trump já não vai permitir isso de jeito nenhum. A Europa, como vemos, se afastou completamente. Mas preste atenção, você começou o programa e me perguntou: ontem centenas de drones atacaram a Rússia? E você percebeu que esse assunto nem foi tão inflado assim, mesmo pela mídia e canais de propaganda? Ou seja, foi algo assim, tipo, sim, mas de forma bem discreta, não condizente com a escala do acontecimento. Por isso, eu acho que se nem mesmo um bombardeio tão massivo foi apresentado como uma grande vitória, então nada vai dar em nada. Não acredito em nenhum Oreshnik, e se Deus quiser, isso não vai acontecer. Acho que Zelensky agirá diferente agora. Eu acho que agora são apenas negociações puras. Ele só tem um pensamento, entenda, o segundo mandato. No fundo, ele está pronto para tudo, só quer garantir o segundo mandato. A questão é que ele falou ao Trump sobre o segundo mandato, o que também é importante para o Trump. Ele não proibiu que ele fosse lá, embora antes disso houvesse essas conversas, isso foi no Vaticano. Nesse acordo, ele não proibiu nem prometeu nada, mas também não disse que não teria segundo mandato. Sim, ou seja, segundo mandato. Claro, isso é muito interessante, mas para ser sincero, eu não entendo muito bem Yermak. Vamos tentar decifrar. Andrei Yermak faz uma publicação. Eu já demonstrei várias vezes lá nas minhas transmissões, contei como isso é feito, como funciona na Páscoa. Isso ficou muito claro. Existem publicações preparadas que são escritas ou pela Zarivnaia ou por outro assistente, talvez nem seja algo da Zarivnaia. Ou seja, é alguém, algum redator, que escreve algumas publicações bonitas com fotos selecionadas e eles têm tudo planejado, de acordo com um plano de mídia, eles publicam para um dia ou outro. E havia uma clara discrepância, especialmente com esses últimos acontecimentos, porque lá tudo era espontâneo. Putin anunciou um cessar-fogo unilateral assim, em 1 hora, que bem, agora há tempo para se preparar. Por quê? Sobre o cessar-fogo, Putin anunciou 10 dias antes, de forma unilateral, como ele mesmo escreveu. Os russos que falam sobre paz, mas não querem cessar fogo, atacam cidades ucranianas e civis com drones, ameaçam com armas milagrosas e se preocupam com o desfile, pelo qual matam civis ucranianos. Esse é o estado da psique russa hoje, a psique do seu povo. Putin, dá para ver que foi escrito pessoalmente, porque ali é preciso decifrar cada uma dessas histórias. Tenho 2 pontos. Está claro que há uma atitude de desprezo durante a guerra em relação aos russos, à Rússia e ao Putin, mas essa é uma tendência compreensível.
Já faz tempo que surgiu a tendência de todos os russos são igualados ao Putin, como se Putin fosse os russos. Explique essa tendência nesse posicionamento. Na sua opinião, por que exatamente o Ermak age dessa forma? E claro, esse desfile pelo qual matam civis ucranianos, ou seja, acontece que os russos matam civis ucranianos por causa do desfile. Bem, que agradável. Veja, é isso. Pode-se responder de forma curta. É só uma propaganda burra. Mas o ponto importante é outro, que você mencionou. O caminho até Putin. Colocar todos os russos no mesmo saco é o mesmo que Zelensky colocar todos os ucranianos no mesmo saco. Eu acredito, estou convencido, que 20 a 30% dos russos são totalmente sensatos. Esses são os meus pensamentos e o que eu observo. Infelizmente, entre os públicos, a intelectualidade teve proporcionalmente mais pessoas decentes do que na Ucrânia. Novamente, do jeito que eu entendo a vida, do jeito que eu entendo a situação, eu sou categoricamente contra isso. Após o programa anterior, muitos comentaram que sou russofóbico. Não sou russofóbico. Eu diferencio as pessoas pela filosofia delas, pelas opiniões delas, não pelo passaporte, não pelo DNA, não pela nacionalidade, não por essas coisas. Porque na cabeça isso é repugnante, isso é horrível. Yermak faz isso por ser oficialmente chefe do gabinete do presidente, não podendo agir diferente. Aliás, um momento interessante, se você prestar atenção, praticamente os últimos 20% desses registros eram frequentemente traduzidos do russo usando o tradutor comum do Google. Havia só uma ou duas palavras para 3 parágrafos, mostrando que a pessoa não escrevia em ucraniano. Bem, isso é um absurdo, entende? Isso é cinismo, é hipocrisia, é um mundo invertido, tudo é falso, entende? Tudo é falso. E no final das contas, é assim que as coisas estão indo aqui. Olha, eu sou totalmente contra isso, mas ele não pode agir de outra forma agora. O que ele vai escrever? Será que ele vai escrever mesmo? O bom senso já está lá. Como falei, o clima é tenso no escritório. Então será que Zelensky pode sacrificar Ermak para conseguir um segundo mandato? Sim, existe esse plano. Um plano de verdade. Sim, sussurraram isso para Zelensky. Agora muitos profissionais da mídia mudaram de lado e atacam Ermak. Existe um certo plano, e eles já usaram isso várias vezes. Veja, no começo, desculpe a expressão, ele se ferrou, então decidiram colocar toda a culpa no Bogdan, todo o negativo em cima do Bogdan, dizendo que ele era o homem do Kolomoisky. E assim, eles foram aos poucos cortando os sorosistas, como o Goncharuk, que era o primeiro-ministro, jogando todo o negativo nele, dizendo que era tudo culpa dele. Assim surgiu entre o povo a ideia de que o czar é bom, os boiardos são ruins e o povo... No segundo ou terceiro ano da guerra, pessoas inteligentes diziam: "Você não entende, Zelensky não consegue acompanhar tudo." Ou seja, eles simplesmente não entendem o que é um presidente e como isso deveria funcionar. Por isso, temos o que temos. Aham. Essa história é surpreendente. Porque há quem diga que, na verdade, Zelensky trabalha na administração de Ermak, no escritório de Ermak. Então, para ser sincero, Ermak Construiu tudo dessa forma. Ou seja, Zelensky acha que está controlando tudo e de certa forma é assim, mas como ele não entende nada disso, vai ter muitas surpresas para ele. Ele é um canalha de primeira, isso precisa ser entendido. Não é para defender Zelensky, ele é um canalha de primeira. Yermak só arquitetou tudo isso. a arquitetura dos canalhas. A Ucrânia responde com força ao desfile da vitória. No geral, claro, este é um momento muito interessante agora, num momento também de uma verdade geopolítica peculiar. Proponho analisarmos isso de forma um pouco filosófica, sem se aprofundar muito, mas tentando olhar com um olhar que vê um pouco além, que enxerga um pouco mais longe. Ou seja, a Ucrânia está lançando drones agora, enquanto estamos no ar, chegam informações de que mais um aeroporto, o de Zhukovsky em Moscou, também foi fechado, porque, enfim, os drones estão voando, eles dizem que estão abatendo todos, mas não dá para ver muitos dados sobre isso. Porque lá na própria Moscou há problemas com a internet móvel. E eu só quero destacar que, tudo bem, em alguns lugares é basicamente internet móvel. Quando as pessoas visitam um lugar, experimentam e conhecem, talvez depois isso perca a importância. E nesse momento os líderes da Comissão Especial de Inquérito, alguns chegaram, outros não chegaram.
A Ucrânia já informou isso à Rádio Svoboda da Ucrânia. O deputado Goncharenko complementou esse insider. O que ele propõe? No dia 9 de maio, lá também é o Dia da Europa, ou seja, para nós o dia 8 é o Dia da Memória, amanhã é o dia de luto pela vitória, e depois de amanhã, bem, não haverá Dia da Vitória, será o Dia da Europa, e então no dia 9 de maio, no Dia da Europa, em Lviv, vão se reunir líderes ou representantes. Tá escrito lá, ou seja, também é interessante assim. Ou seja, representantes dos principais países europeus vão criar uma espécie de tribunal, o que parece bastante estranho. Em que sentido? No sentido de que já existe o Tribunal Penal Internacional, já existe essa estrutura para a qual tanto Putin quanto Netanyahu não deram a mínima, essas ordens não interessam a ninguém. Os países afirmavam: isso é assunto nosso, não se envolvam. Ou seja, vamos sair do seu tribunal se vocês continuarem falando demais. Eles criam um tribunal, como no dia 9 de maio, e no dia 10 alguns líderes chegam a Kiev. Afinal, também são delegações, também são convidados, também são representantes, as datas são diferentes, mas geralmente são representantes. A Rússia meio que não ataca representantes assim, ataca, mas agora tudo pode mudar. Acho que não vai mudar, mas essa piada que você contou sobre o tribunal, vou te dizer o que é isso. Você se lembra, há 1 ano e meio, se não me engano, talvez 1 ano, Zelensky, como um louco, viajou por uns 25 países, provavelmente assinando acordos de segurança, e todos faziam propaganda disso. Esses bichões, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Olha só, garantias de segurança da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, tudo isso. E onde está tudo isso? O que foi isso? Eu vou te dizer, isso foi um circo 95. Um circo. Mais um roteiro. Zelensky precisa ser mais popular. Pessoal, não podem vir? 9 de maio como contraponto ao desfile do Putin. Eles, vocês sabem, não quiseram, recusaram, cada líder tem seus próprios compromissos, mas vamos tentar fazer pelo menos alguma coisa. Agora vão dizer que criaram um tribunal, mas em 2 semanas vão esquecer, como esqueceram as garantias de segurança. Isso é só política, apenas para aparentar apoio ao Zelensky. O que podemos fazer por você? Não vamos te dar dinheiro, então vamos criar um tribunal para o Putin. Estou exagerando, brincando, mas é mais ou menos isso. É exatamente assim que funciona. Isso é pura politicagem. Bem, eu sempre, apesar de tudo, mesmo com Scholz, sempre considerei que essa Alemanha é o jogador-chave na União Europeia. Bem, porque é uma economia grande, porque ela é subsidiada. Sempre foi assim na União Europeia, com a Alemanha sempre pagando mais que todos e sendo a maior apoiadora financeira da Ucrânia. Bem, quero dizer a ajuda total, letal, não letal, ou seja, qualquer tipo de ajuda. Os alemães ajudaram a Ucrânia de forma muito séria. Agora isso está sendo chamado... O novo chanceler de segunda categoria, Merz, foi eleito na segunda vez, ou seja, na segunda tentativa. Eles realmente mudaram de ideia rápido, mas isso já é um fato histórico. Isso está ligado a ele e causa grandes problemas. Mas ele prometeu que a primeira coisa seria ir para a Ucrânia, e aqui não é Paris, ainda tem outras visitas. Agora avisam que será nas próximas semanas, mas todos olham para ele e perguntam: Merz, cadê os Taurus? E ele aparece com uma declaração, já como chanceler, e diz: sabe de uma coisa? Merz, sem os Estados Unidos da América não conseguiremos. Sim. Isso é só, ou seja, que tipo de metamorfoses acontecem? Mas havia cálculos sérios do Bankov e do Merz que deveria vencer, porque assim... Sabe, não havia cálculo nenhum. Eles mostravam na imprensa e o próprio Merz, vendo essa pauta, simplesmente sabendo que ainda há muitas pessoas na Europa que querem a continuação da guerra. Ele alimentava tudo isso, mas pela primeira vez não foi eleito chanceler de imediato. E o partido AfD, aliás, que eu apoiava, agora se tornou líder após as eleições, com 25%, superando até mesmo o partido que venceu as eleições de fato. Ou seja, tudo isso agora é chamado de Realpolitik, como uma tendência mundial. Agora ele vai se dedicar à Alemanha, que tem muitos problemas, especialmente econômicos. Você está certo, é a maior economia da União Europeia e da Europa, mas vai cair, e as tarifas do Trump são um grande problema. Que Ucrânia, me diga por favor, será que agora todos na Europa vão se ocupar disso?
Aliás, sobre o partido AfD, eu apoio de antemão, de acordo com a minha ideologia, ou é o partido mais próximo do bom senso, basicamente, em todo o mundo. E já expliquei isso antes, declaro para os espectadores que apoiei a AfD. Também virei agente do Kremlin. Por quê? Não entendi, mas é isso. Não pode a AfD porque dizem que é pró-Rússia. Onde me mostrem pró-Rússia, ela é pró-Alemanha, ela é pragmática, ela é bom senso. E por isso, Merz, estou levando tudo para esse assunto, Merz dizia uma coisa. Mas ele vai fazer o que a AfD declarou. Vão obrigá-lo a combater os migrantes, expulsar os sírios, cuidar da economia e não da Ucrânia. Estou explicando por que isso está sendo inflado. Vocês entendem? Para mostrar ao público. Olhem, a Alemanha vai nos ajudar. Merz vai ajudar. Esse Taurus aí, não vai acontecer isso. E as nossas pessoas, infelizmente, estando na Alemanha, votam não pela sua vida na Alemanha, mas pela Ucrânia. E querem que o chanceler da Alemanha ou o presidente dos Estados Unidos da América se ocupem da Ucrânia. Me escrevem, por exemplo, o que o Trump fez pela Ucrânia. Mas por que diabos ele deveria fazer algo pela Ucrânia? A priori, eu sou a favor, mas por que diabos eu posso exigir isso dele e devo, me diga por favor, ou do Macron ou do Merz? Bom, está tudo completamente confuso na cabeça. Vou tentar, através do YouTube, dar um choque de realidade nas pessoas, tipo um banho de água fria. Gente, acordem! Se vocês não gostam de algo na Ucrânia, do que está acontecendo, olhem para o presidente Zelensky, que foi eleito, cobrem do Zelensky, procurem o problema no Zelensky, não procurem o problema no Trump ou no Merz. Apesar de não gostar do Merz, só para ser justo... Mas é nisso que se baseia a propaganda. Ou seja, eu sempre lidei e ainda lido com isso. Periodicamente vêm e falam, inclusive especialistas. Eles dizem assim, quando você faz uma pergunta sobre as ações do governo ucraniano, eles dizem, isso é o Putin. Eu digo, por que você não vai até o Putin? Eu digo, eu não vou até o Putin porque eu não tenho nenhuma relação com o Putin. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ou seja, nem passaporte, nada, ou seja, absolutamente nada me liga a ele lá. Por isso eu faço perguntas ao meu governo, aquele do qual sou cidadão lá, e é isso que eu pergunto. As pessoas não entendem isso porque é mais fácil. Lá, como se sabe, existe o ditado. É fácil ver o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio, mas é preciso mostrar essa trave em diferentes perspectivas. Denise, o que você pensa sobre o futuro? Acho que realmente estão preparando um destino estranho para nós, quero dizer, para todos os ucranianos. Vamos resumir. 2 perguntas sobre o futuro dos ucranianos no exterior e no país. Vamos começar pelos ucranianos que estão no exterior, digamos assim, o que na verdade também é uma espécie de barbárie. Não sei se foram os ucranianos que fizeram isso em Praga, na Tchequia. Bom, aqui de novo, são todas essas emoções ruins, como se sabe, uma bala na cabeça, isso começa a se agitar. Ontem apareceram fotos em Munique, zombaram do túmulo de Bandera. E o que Bandera tem a ver com isso, afinal? Eu tenho uma opinião absolutamente negativa sobre ele do ponto de vista histórico, mas acredito e estou convencido de que não se deve mexer em nenhum túmulo. Hoje chegou a notícia de que na Tchequia derrubaram, lá tem um monumento ao soldado desconhecido, um pedestal pequeno, mas um pedestal bonito, muito simbólico, porque foi instalado em agradecimento dos tchecos ao povo soviético pela libertação do Hitler e dos nazistas. Derrubaram, quebraram lá, enfim, é uma loucura de ambos os lados. Ou seja, não pode ser com palavras, pensamentos ou convicções. É assim. E esses ucranianos que estão no exterior, Zelensky, ao visitar a Tchequia, prometeu recompensá-los com hubs. E que hubs são esses? E espere bem, tem a embaixada, tem esses hubs de ajuda, é assim no exterior. São eleições. Alexandre, são eleições. Esse é um dos, digamos assim, pontos pelos quais eu também vejo a aproximação das eleições. E, veja, haverá um projeto de lei sobre a permissão da dupla cidadania. Finalmente, em 2025. Finalmente, decidiram fazer isso. Tudo isso também é para não perderem nada e para si mesmos, inclusive para o caso de terem que sair da Ucrânia. Tudo isso foi feito, tudo isso é preparação para as eleições, é como o Ministério da Unidade. Isso é só marketing burro e chance de roubar dinheiro, como você sabe, pois custa dezenas de milhões de euros. Esses hubs aí, me diga o que dá para fazer? Alugar um espaço, pendurar bandeiras ucranianas?
Gente, venham, sentem aí. O que mais dá para fazer? Vão dar água e pão? É isso? O que vai ser isso? Até mesmo teoricamente eu também pensei sobre isso. É só marketing, tudo isso visa as eleições. Não sei que tipo de ucraniano europeu pensa. Zelensky faz algo, então vou votar nele. Por isso, pessoal, não caiam nessa, falo por experiência própria. Apenas encarem como os últimos estertores de um ditador e, bem, a completa falta de bom senso da propaganda. Mesmo considerando o talento, será que essa é uma decisão talentosa do ponto de vista eleitoral? Não dava para pensar em algo melhor? Convenhamos, isso apenas revela o primitivismo de quem toma essas decisões e aconselha Zelensky. Veja só, o Ministério da Unidade, como é que um ministério pode unir as pessoas? Ministério da Unidade, e aí Manziuk escreve que é preciso matar 40% da população. O que é isso? Então, o que é isso? Bem, o segundo exemplo é lá dentro. E o que são esses centros de resistência nacional? Vereshchuk. Então, qualquer cidadão pode vir aprender medicina tática, combate e controle de drones. Eles estão abrindo centros em cada capital regional e grandes cidades, formando uma rede. Tudo isso, em princípio, é justificado pela guerra, pois todos devem estar preparados. Aqui, eles estão pegando homens na rua de qualquer jeito, ou seja, todo dia tem essa buzificação horrível. A gente vê isso, mas Denis, todos podem ir no tempo livre do trabalho para receber. Esses são os destacamentos de guerrilheiros que estão sendo preparados, ou eles acham que os russos vão entrar e tomar toda a Ucrânia, até Lviv, digamos assim, embora em Lviv foram os primeiros a abrir, os primeiros a destinar 60 milhões de hryvnias. Sim, eu queria dizer através do Prozorro... Fomos pioneiros em tudo, estamos prontos, este é nosso centro. 60 milhões. Vocês entendem o que isso significa? Em Lviv, os partisãs vão lutar contra o Serviço Federal de Proteção e o Serviço Federal de Segurança russos? Olha, ao ver essa licitação de 60 milhões de hryvnias em Lviv, gostaria de acreditar, mas isso é horrível. Vai parecer que isso são apenas as últimas tentativas banais de roubar dinheiro, as últimas brechas para roubar dinheiro antes da paz, da trégua e das eleições, mas eu sinto uma certa tensão com isso. Talvez eles saibam que os Estados Unidos da América vão sair e estejam preparando o país para a guerrilha enquanto roubam dinheiro. Não acho que isso vá ajudar, conhecendo as habilidades organizacionais deles e o estágio da guerra em que estamos agora. Mas veja só o que estamos discutindo. É um absurdo, concorda? As ações do governo. Não deveríamos falar disso, mas estamos na Europa, hubs lá, aqui pontos de resiliência e resistência. Eu nem sei o que dizer para você. E Vereshchuk, sabe? Vereshchuk. Quem mais, se não Vereshchuk? Quando se trata de administrar dinheiro... Então Vance sai e responde às perguntas dos jornalistas. Lá estão os principais pontos dele. Isso está acontecendo agora. Em geral, provavelmente é impossível resolver o problema da guerra sem negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, isso já é um ponto para o Kremlin, porque o Kremlin diz claramente: estamos prontos, vamos para negociações diretas. Os Estados Unidos da América e a Europa ainda estão no mesmo time, segundo Vance, ou seja, ninguém pretende romper ou sair da Europa, como Ursula von der Leyen declarou claramente há 2 dias na tribuna. Acha que os russos estão pedindo demais. Vance. Enquanto isso, entre onde vivem os ucranianos e os russos, existe um enorme abismo. Ou seja, entendam como quiserem, né, no contexto cultural, ideológico ou qualquer outro. Depois comenta sobre mercados, economia, o acordo com o Irã e outros temas. O que você acha dessas declarações do Vance? Ultimamente, tudo do lado americano está sendo apresentado de forma muito sem graça, bem sem graça mesmo. Até o Vance parece apagado, Vance. Na minha opinião, é realmente assim, e as pessoas comentam sobre isso. As notícias das negociações sumiram e, na minha opinião, isso se deve a um único motivo. Na mesa de Trump estavam os desejos de Putin e Zelensky. E agora está acontecendo um trabalho interno, discreto e nos bastidores como eles queriam, entre a proposta russa e a ucraniana. Ambos os lados ficarão insatisfeitos com o compromisso, mas a guerra terminará. E se isso não acontecer em breve, então talvez os Estados Unidos digam: estamos saindo, vamos ficar de lado e continuar observando.
Por isso, eu acho que simplesmente não há mais nada para oferecer. Ontem, Kellogg fez uma declaração polêmica, afirmando que Kiev está pronta para se separar na linha atual de aquecimento. Isso é traição, Denis. Como ucranianos, podemos afirmar: somos nós que estamos aceitando isso. Está claro que esse princípio foi copiado de Minsk. Tentaram em Minsk separar os armamentos pela linha da área de operação antiterrorista, mas obviamente isso não deu certo. Eles tiravam os canhões, mas os soldados nunca se afastaram. Mas aqui, veja, isso significa que Kherson, adeus, nós devemos pelo visto deixar de controlar Kherson. É uma zona cinzenta com cidades inteiras assim, justamente onde houve derramamento de sangue. Além disso, os russos devem sair de Enerhodar, liberar a usina nuclear de Zaporizhzhia, do lado ucraniano também lá. Bem, Nikopol fica próxima, cerca de 15 quilômetros, e a fronteira também é praticamente um teatro de operações militares. Se analisarmos de forma prática, até o que você disse inclui Kherson nos quilômetros desmilitarizados. Então, Kherson terá uma vida pacífica, sem armas. Como isso o prejudicaria? A usina nuclear de Zaporizhzhia deve ficar sob controle americano, fornecendo energia tanto aos territórios ocupados por Putin quanto aos nossos, o que é inevitável. Acredite, nem Ucrânia nem Rússia controlarão Zaporizhzhia, e sim os americanos, considerando os interesses de todos. Para os Estados Unidos, não exportarão energia elétrica. Quero tranquilizar a todos. Eles podem exportar e ganhar dinheiro na Europa, mas nós não podemos, entende? Temos pessoas envolvidas nesses fluxos e transferências, mas que decepção aconteceu com o bloco de energia da usina nuclear de Khmelnytskyi. Isso, claro, é simplesmente horrível. E o que fazer agora nem dá para entender. Lembro que todos votaram na Rada Suprema pela compra dos blocos russos para terminar a usina nuclear de Khmelnytskyi, mas os búlgaros primeiro iam vender esses blocos, depois desistiram. Nós mesmos queremos, nós mesmos vamos desenvolver. Deixem a gente em paz, e parece que até liberaram o dinheiro, mas não tem blocos e não tem de onde pegar. Essa é a energia nuclear. Alexandre, existe uma resposta curta e universal. Se você administra mal ou se prejudica, no fim alguém vai administrar por você. No nosso caso, Putin roubou uma parte e algo será administrado pelos americanos. Tínhamos tudo nas mãos desde 91, uma riqueza inacreditável. Bem, nós perdemos tudo, me desculpe pela expressão. É isso. Então as pessoas não devem culpar ninguém. Eu digo isso não para você. Sim, amigos, ou seja, pessoas. Resumo da votação: 8.500 votos, recebemos 8.600. O que vocês esperam depois dos feriados de maio? 6%. Eleições, Zelensky vai tentar se reeleger. 11%. Início de negociações de paz, 31%. Escalada inédita. Bem, algo assim vai ser terrível, ou seja, ainda pior do que agora, e 52% vai continuar como está, até o esgotamento. Muito obrigado. Então, o que você diz sobre a situação geral sobre o clima? Isso é um pouco demais. Não há pessimismo. Que tudo vai continuar como está, até se esgotar? Não. Quantas escaladas? Escaladas? Quantas escaladas são muitas? 31%, 1 em cada 3. Eu estou dizendo... Na minha opinião, as pessoas, vejam, não confiam nas pessoas. Sim, as pessoas não acreditam no mundo. Então, amigos, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Por favor, deixem um like, escrevam o que pensam nos comentários e no chat da transmissão. Agradeço pelo apoio e, digamos, pela participação de vocês. Primeiro, perguntas da comunidade do YouTube e depois passaremos para o chat. Então, sim, ainda há uma pergunta, deixaram uma pergunta, sim, agora são 17:01. A ameaça de mísseis balísticos em Kiev e nas regiões, sim, ou seja, alerta de ataque aéreo. Também deixaram uma pergunta para você do meu clube de espectadores do canal fechado no Telegram. Sim, por favor, a pergunta é a seguinte. Depois dos protestos do Maidan, os habitantes da Ucrânia olhavam para todos os seus vizinhos, não só para os russos, de cima para baixo. E o motivo do orgulho era que os ucranianos eram livres, mudariam o governo quantas vezes quisessem e nunca iriam tolerar nada. O que aconteceu com os cossacos livres? O que você acha? Bem, são pessoas que têm uma visão oposta à minha sobre o que está acontecendo na vida. Tentam me provocar e não conseguem se acalmar com esses Maidan. Sim, não somos tão livres quanto pensávamos sobre nós mesmos.
E a situação de termos permitido a ditadura de Zelensky, sobre a qual mais uma vez enfatizo, venho alertando desde o verão de 2022, não ouviram, não acreditaram, subestimaram em algum lugar. Foi assim que aconteceu, e agora nós não temos nenhum, eu também, aliás, nenhum direito moral. No início da guerra culpávamos os russos, porque não vão às ruas, porque não fazem uma revolução, etc. E essa é uma decisão terrível. Quando foi aquela coisa de tipo, vamos proibir os russos de entrarem em outros países? Lembra disso? Ou deportar de outros países e jogar eles fora? Putin, agora eu entendo, isso é horrível. Simplesmente horrível. Isso é responsabilidade coletiva, algo contrário aos valores da civilização ocidental que sigo. Não somos totalmente livres, e ninguém tem gene de escravidão, como Gordon diz sobre os russos. Dá até enjoo, fico enjoado com isso, sabe? Nada disso existe, sim. Nós não somos pessoas tão livres. Muita gente também queria uma mão firme, ao mesmo tempo agora estão tendo a oportunidade de aproveitar essa mão firme. Perguntas da comunidade Pavliutítica, usuário. Se os recursos naturais são do povo ucraniano e a legitimidade de Zelensky é questionada, será que no futuro a população poderá contestar e recusar o acordo sobre esses recursos? Tipo, nós somos totalmente contra e esse acordo não é legal. E uma pergunta adicional. Denis afirmou que é preciso mudar a Constituição. O que ele mudaria? Ou seja, sobre a Constituição, ela precisa ser mudada completamente. Eu mudaria tudo, usaria a Constituição americana como base, adaptando-a à realidade ucraniana, como muitos países bem-sucedidos fizeram. A primeira pergunta foi: tragam-me de volta. A primeira pergunta foi sobre os recursos naturais. É possível cancelar o acordo? Sim, pessoal. Bem, no geral, Zelensky não é legítimo, então o povo pode recuperar para si mesmo. Não, com os americanos e no mundo dos negócios civilizado, isso não funciona. Nada será cancelado, terá que cumprir. Eu, sinceramente, não entendo o medo das pessoas em relação a esse acordo. Estou sendo honesto com você, as pessoas simplesmente foram desorientadas, vivem com conceitos estranhos, acham que isso é delas, mas não é, isso pertence ao Estado. Não acredite nessa Constituição. É isso, eu só não quero falar muito. Ela não funciona, essa Constituição não poderia funcionar, ela é horrível. Andrei, ultimamente tem surgido debates sobre Chat Generative Pre-trained Transformer Grok, DeepSeek e outros. A humanidade cria aplicativos? Será que no futuro ela pode se tornar um aplicativo para aplicativos? O que você acha sobre isso e você é conservador ou inovador? Você usa esse tipo de tecnologia? Se sim, quais? Obrigado. Sim, eu uso inteligência artificial ativamente, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Bem, dos mais gerais, tem o Grok, o ChatGPT e também existem outros mais específicos para criar diferentes coisas, mas Grok e ChatGPT. Recomendo isso, especialmente na medicina pós-soviética. Usem, enviem resultados e recebam uma segunda opinião médica. Vocês vão se surpreender. Interessante, até a ressonância magnética, Tomografia, exames de sangue, raios-x e descrição dos sintomas, tudo o possível. isso, aliás, na medicina sim, é universal. Só um conselho, não vou falar agora de coisas específicas de negócios, mas esse é um conselho universal sim. Aproveitem, amigos. Eu, por exemplo, não sabia, né, sobre medicina, sobre exames, obrigado, foi mais ou menos assim, então, tá. Pergunta. Boa tarde, se é que é. Denis, nas redes sociais você apoia muito o Trump. O que levou você, como ucraniano, a apoiar quem colonizou e escravizou a Ucrânia após o acordo entre Estados Unidos da América e Ucrânia? Obrigado pela sinceridade, Gleb. Veja, atuo nos negócios desde os 25 anos e respeito o Trump, li todos os livros dele por causa do empreendedorismo. Depois ele começou a se candidatar. Eu o apoio ideologicamente e ele não é nenhum colonizador, mas sim as pessoas da propaganda, tanto de um lado quanto do outro, que distorcem as coisas. Eu simpatizo com ele muito antes de toda essa confusão. E enquanto ele seguir representando, vou apoiar e incorporar o bom senso no mundo e na América. E Trump é hoje a personificação do bom senso. Eu estou com ele, eu o apoio. Votei por razões ideológicas, não por ser pró-ucraniano. Então não tenho direito de votar aqui.
Então, essa é a questão. Ambos, Rússia e Ucrânia, reconhecem que o banco não controla totalmente uma unidade militar específica na linha de contato para manter o cessar-fogo. Você acha que eles entendem isso em Washington? Essa é realmente uma boa pergunta. Sim, eles não controlam tudo. Sim, com alguns estão em confronto, mas eles mesmos. Não vou contar tudo, mas eles estão cavando uma cova onde podemos cair. Quanto aos Estados Unidos, os dossiês estão lá. Muitos são considerados nazistas, fascistas e tudo mais. Sobre muitos já houve perguntas, sobre muitos ainda haverá perguntas. Quero saber, Alexandre, por que você deixou isso de lado? Chegou a ver a pesquisa? Ontem publicaram uma pesquisa em que Zaluzhny, Zelensky e Poroshenko estão na liderança. Até o partido Azov, que nem existe, já apareceu lá entre os partidos. Sim, isso foi ontem, mas vejam, pesquisas durante a guerra, ainda mais durante esses acontecimentos, obviamente são bobagem, encomendadas. Eu não acredito em nenhuma, digamos assim, pesquisa honesta, essas pesquisas de agora. Isso é só para me mostrar, para que eu veja ali um terceiro, quinto ou sexto, sétimo lugar, para eu descobrir para mim mesmo. Nossa, isso ficou marcado em mim, e quando for preciso vou lembrar, essas pesquisas estão sendo publicadas por esse motivo? E se ignorarmos os números e não confiarmos nos resultados? Mas a gente pode entender que isso está sendo feito por algum motivo, que estão tentando preparar as pessoas para alguma coisa, doutriná-las para algo. Lá, eles preparam a Ucrânia como campo militar, exigindo marchar em formação. Deixei a Ucrânia devido a perseguições por me recusar a marchar em formação e seguir ordens. E eu quero dizer às pessoas, se vocês querem viver em um campo militar, então votem com certeza em alguém que está no topo dessa lista. E vocês vão votar em partidos que, em primeiro lugar, nem existem. Vocês nem sabem qual é a ideologia. Mas com essa liderança militar, isso não pode ser aceito. Se a Ucrânia virar um campo militar... Boa tarde, Eduardo. Uma pergunta para o convidado. Denis, e se as autoridades atuais aceitarem as condições da Rússia para firmar uma paz definitiva e garantida pelos Estados Unidos da América, em vez de uma trégua temporária? Vai interromper sua luta midiática contra o governo de Zelensky? Obrigado. Então eu faço essa luta midiática, se é que podemos chamar assim, por necessidade. Tudo comigo se baseia na ideologia e no que desejo para a Ucrânia. Defendo algo, não apenas me oponho. Neste caso, eu sou contra esse governo porque ele é contra a ideologia pela qual eu sou a favor. Ela simplesmente não pretende permitir isso e trabalha para destruir a Ucrânia, no que diz respeito àquela questão do cessar-fogo. Muitos não compreendem bem. Primeiro vem o cessar-fogo, depois a paz permanente. E eu sempre destaco nas minhas transmissões que agora é muito importante resolver completamente todas as questões que aconteceram durante o governo Poroshenko. Deixaram essa ferida, essa chaga, e ela explodiu na forma de uma invasão em grande escala. Agora eu sou a favor disso. É doloroso e desagradável, mas é preciso resolver todas as questões completamente. E isso pode ser feito assim. Então, pergunta do Denis, seu xará, boa tarde. Não há a sensação de que já não restam mais cartas nem para o Trump? Última declaração sobre futebol, rendição dos Houthis e imagens inusitadas do Papa. Trump não influencia em nada o cessar-fogo na Ucrânia. Já estão procurando grandes vitórias onde for possível. Obrigado. De novo. As pessoas não entendem a complexidade dos processos, as pessoas querem soluções simples. As pessoas acham que a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial pode ser resolvida em 5 minutos, fazendo 2 ligações. Não, não é assim que funciona. O processo é complexo. Trump está lidando com 2 ditadores. Isso, me desculpe, não é uma situação muito adequada. E ambos, isso, me desculpe, é um baita desafio. Então tenha paciência, eu também tenho. Sim, Angelina Snake, o chat da transmissão. Agora vamos para cá, muito obrigado, somos mais de 14 mil online. Por favor, deixe seu like, não se esqueça, sim, inscreva-se no canal do Denis. Se você gosta de conversar com ele, ele transmite regularmente e responde perguntas. Se para nós isso é como um quadro, sim, então lá, digamos assim, você pode falar diretamente com o dono do canal? Angelina Snejko pergunta: quem estão planejando deportar dos Estados Unidos da América, ou seja, ucranianos, o que você sabe? Acho que isso agora afeta só quem entrou ilegalmente nos Estados Unidos, especialmente pela fronteira com o México. Também estão lá pessoas que participaram de várias manifestações.
peço que não compareçam a elas. Passar vergonha, primeiro por não entender a situação e segundo, agir contra a Ucrânia e a si mesmo. Se a guerra acabar ou houver cessar-fogo, Trump decidirá. Quanto aos ucranianos que vieram pelo programa especial U4U, criado por Biden, isso é outro assunto. Acredito que 95% não precisam se preocupar. Os ucranianos vieram para cá para trabalhar e pagar impostos, não para cometer crimes. Então, também houve uma notícia de que existem alguns documentos mostrando que Biden e a Casa Branca pediram para que os deportados dos Estados Unidos fossem enviados para a Ucrânia. Isso é o que chamam de neocolonialismo? Não, isso se chama, eles simplesmente nos consideram um país do terceiro mundo. Mas por quê? Por exemplo, eles têm um acordo, pagam dinheiro para El Salvador. Nayib Bukele é um dos melhores presidentes atuais. Construiu uma grande prisão e reduziu o crime. Agora eles estão indo para a África, mas isso é completamente diferente. Eles consideram a Ucrânia mais ou menos nesse mesmo nível, e as pessoas simplesmente não conseguem entender isso. E eu proponho... É preciso agir para mudar essa percepção. É chato, Denis, é chato. E eu também fico chateado. Dmitry Mikhalkov, pergunte por favor como o Vietnã, o Afeganistão e o Iraque cumpriram os acordos sobre recursos minerais. O convidado provavelmente não ouviu isso. Ouvi, estudei e repito quando a pessoa está com essa disposição. Quem faz perguntas sempre procura, especialmente sobre o que não entende. Negatividade. Essas pessoas nunca têm nenhuma alternativa, nenhuma sugestão. Diga a eles, que modelo de país vocês querem para a Ucrânia? Ele não vai responder para você, e Zelensky, aliás, também não vai responder, e nenhum político na Ucrânia vai responder. Renata escreve bem, ela escreve em inglês. Existe diferença entre o russo e o ucraniano? Resumindo, existe diferença entre russos e ucranianos, na sua opinião? Vou falar algo terrível e ofensivo para mim. Até hoje, 7 de maio de 2025, cheguei à conclusão de que a diferença é mínima, praticamente nenhuma. Infelizmente, eu acreditava no contrário. No início da guerra, eu pensava, qual é a nossa diferença? Isso se refere a Mandziuk e tudo isso. Sim, muita coisa começa a fazer sentido. Então, olhem essas perguntas. Por que alguém não está na trincheira? Vamos lá, afinal de contas, essas são coisas bem propagandísticas agora. Perguntam, por que eu não estou na trincheira? Sim, então, por que ele não está na trincheira? Posso responder, não tem problema. Primeiro, ninguém viu meus documentos, nem militares, nem médicos, mas esse não é o ponto. Por que arriscar minha família e ficar sem provedor, enquanto o Ermac vai ganhar bilhões e deixar crescer o quarto queixo? Por quê? Só me responda essa pergunta, não fuja dela. Quando for igual Israel, conversamos. Bom, também é verdade, mas como em Israel não vai ser, né? Não precisa, e nem precisa mesmo. Temos nossa própria tradição, caminho, visão de mundo, valores e educação. Embora ultimamente, claro, realmente você está certo, pelo que vemos nas invasões de igrejas, nesses escândalos de idioma, nessa bagunça toda, olha, parece que já perdemos isso, é o que eu acho. Alexandre Cliaus. Olá, uma pergunta. Levando em conta, sem dúvida, o melhor conhecimento das autoridades, a ameaça de perda de vistos americanos para os deputados da Rada é talvez um sinal do fim da Europa, talvez seja realmente importante deixar o continente, é importante justamente sair do continente. Ou esse é o prêmio deles? O que acha dessa ameaça? Não, é só que os deputados entendem aonde chegamos, a que ponto chegamos. Eles ainda planejam ir à América futuramente para férias, assuntos pessoais e outras tarefas. Isso os assustou muito. Se a pessoa acha que eles querem ir para a América, então eu não aconselho nem os deputados, nem ninguém a vir para cá. Aqui tudo é monitorado. Qualquer ação em qualquer lugar pode levar à prisão. Pergunta. Por isso, acredite, eles não têm vontade de morar na América. Primeiro, é muito caro. Segundo, é perigoso para eles. A pergunta é... Muitos deles já estão nas listas negras, só que eles não sabem disso. Eles não publicam e dificilmente vão divulgar essas listas negras. Não, quero dizer... Mesmo que tenha visto de turista, agora algum deputado, ele vem pra cá.
e no mínimo vão negar a entrada dele. É simples assim. Posso dizer, o visto não resolve nada. Bem, lá nos Estados Unidos da América é específico com trânsito, com permissão, com inspeção, com verificação. Oleg pergunta, como seria ocupar a Groenlândia? Isso foi uma declaração direta do Trump e um monte de pontos de exclamação indignados. Pergunta. Trump não descartou nenhuma abordagem para a segurança mundial, e eu até fiz um vídeo separado sobre esse assunto. Aliás, com o discurso do Putin. Antes de tudo, isso representa um perigo para a Rússia, caso a Groenlândia se torne território americano em relação aos interesses geopolíticos da Rússia. A Rússia ameaça vários países, por isso é importante estudar mais sobre o tema. Sim, eles não querem negociar com ninguém, nem mesmo com a Rússia. O maior comprimento dessa costa é do Oceano Ártico, do Polo Norte. E se os Estados Unidos da América tiverem a Groenlândia mais o Canadá, aí o equilíbrio já muda completamente. Tudo certo, concordo, claro. Por isso, o Canadá. Por isso a Groenlândia. O objetivo é o mesmo do Trump, mas acham que ele quer anexar terras. Quem liga? Pergunta. O que deve acontecer para que Zelensky se torne presidente pela segunda vez? Vai ter de tudo, mas todos estarão contra todos? Inclua esse item. Isso, pelo que entendi do texto, É o meu pesadelo, o pesadelo de muitos, o pesadelo de todos que querem voltar para a Ucrânia. E vou ser sincero com vocês, eu não vejo isso de jeito nenhum, sob nenhum ângulo, de forma alguma. Mas é preciso admitir que eles têm muitos recursos e perderam completamente o juízo, então precisamos trabalhar para que isso não aconteça. Sergei Kromov faz uma pergunta. Por favor, responda. A pergunta: existe a possibilidade de a Índia ou a China oferecerem à Ucrânia uma proposta concreta em condições significativamente mais vantajosas do que os Estados Unidos? A Ucrânia terá que abrir mão disso no âmbito do acordo. Aconselho não se preocupar com bobagens. Posso responder melhor, mas as pessoas acabam se aprofundando demais. Isso é fantástico. Mas pra quê, sinceramente? Pra que essas fantasias? Como assim? Que fantasia? A China chega e diz: vou extrair alguma coisa aí de você, vou te pagar mais, e a Ucrânia já não vai conseguir. A Ucrânia está comprometida como se já fosse casada, entende? Por isso, é uma questão assim, isso é impossível, é uma questão muito específica. Então quer dizer, Denis se preocupa muito com a Ucrânia estando longe dela, mas assim, Denis também se preocuparia com a Ucrânia dentro da Ucrânia se Denis não estivesse sendo pressionado. Quer saber? Vou contar algo interessante sobre Sergei Gaidai, consultor político que você deve conhecer. Há um ano, ele deu uma entrevista a um blogueiro que perguntou sobre mim e Arestovich. Ele respondeu: eu aconselharia Elisevich e Arestovich a voltarem para a Ucrânia e cumprirem pena na prisão se quiserem se envolver com política. Entende? Sim. Bem, ele teve outra, isso é recente, quando ele comentava sobre Arestovich. Eu vi, não é prisão. Ele diz na trincheira. Aham. Volte à trincheira, conquiste isso e siga para a política. Sim, agora canais anônimos do SBU ameaçam prendê-lo e destruí-lo. Isso é sobre aquilo de não perguntar por quem os sinos dobram, pois eles dobram por você. No caso do Gaidai, é exatamente isso que está acontecendo. E esses conselhos sobre por que um ou outro não está lá, ou por que não é assim. Eu me sentia muito bem em Kiev, tocava meus negócios e hoje continuaria mesmo durante a guerra, mas não conseguiria nas circunstâncias atuais. Só isso, não fui embora por uma vida melhor, mas por perseguição política. Sim, aliás, você entende qual é a questão? Então, o Sergei está me parabenizando pelo feriado O Dia do Rádio. Sim, de fato, Sergei, hoje é o Dia do Rádio para todos que são radioamadores ou têm ligação com rádio. Algumas datas são importantes. Talvez para algumas pessoas, mas isso é uma longa história. Na Ucrânia, o Dia do Rádio é assim como ele é. Amigos, muito obrigado a todos por terem participado do nosso programa. Denise, obrigado a você também pelo tempo e pelas ideias. Obrigado pelo convite. Amigos, inscrevam-se, curtam e apertem o botão.
Pelo amor de Deus, para que o YouTube entenda quem somos, de onde viemos e quem deseja a vocês sempre o bem e a luz. Esta não é a única transmissão ao vivo de hoje, haverá outras depois. Costia, Bondarenko e barulho, por isso estamos longe do YouTube e do canal Alexander Celeste. Não vá embora, a gente com certeza vai se ver em breve.